Boa tarde. Estamos aqui reunidos, alunos de Iniciação Científica Júnior, alunos participantes da UBA de 2021, né? Formando o grupo de Iniciação Científica, os famosos 99. 99, porque temos 99 bolsas. Né? No ano que vem serão 100. Sim. Que aumentaram o número de dígitos lá no quadrinho, onde a gente podia pedir o número de bolsas. Só cabia 2 dígitos lá. Eu coloquei 99, que era o máximo, né? 2 dígitos, né? O máximo é 99. Né? Mas no último edital já podia colocar 3 dígitos. Aí coloquei 100 por enquanto. Né? Quem sabe no próximo a gente coloca 1000. Hein, Vitor? Já pensou? 1000 alunos aí? Vai ser uma maravilha para fazer correções de relatórios, vai ser muito bom. Não, aí vai ter aplicativo para correção de lista e tal, igual na prova da UBA, tem aplicativo para corrigir a prova. Né? Ok, pessoal, estamos iniciando aqui, então, a nossa tarefa, né? Que consiste em vocês assistirem à correção da lista 1 de exercícios. Lista que tinha como finalidade forçar você, né, a manusear as equações do movimento parabólico sem resistência do ar. Ou seja, preparando você para um conjunto de equações mais complexas, quando incluirmos a resistência do ar, pois este está sempre presente quando você lançar um foguete, né, no meio da atmosfera, né? Então, a primeira aproximação é supondo quase zero ou inexistente a resistência do ar e o seu foguete é lançado, então, somente sob a ação da força gravitacional, que é sempre perpendicular à superfície. E assim é possível calcular as equações do seu foguete. O professor Vitor demonstrou, né, as equações, decompondo o movimento do foguete enquanto ele faz a sua parábola, num movimento horizontal, que é retilíneo e uniforme, e uma componente que é vertical, mas uniformemente variada, com uma aceleração constante, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, em seu módulo. Né? E a partir dessas considerações, ele deduziu, né, tempos de subida, tempo total, né, o alcance máximo do foguete, quando chegava ao solo, a equação da parábola, várias equações, né, que foram dadas para vocês, não para encher a paciência de vocês, né, mas para que vocês aprendessem, né, se ainda não tinham feito isso, e usassem essas equações para resolver os 5 problemas que foram dados na lista 1. Tá? O Vitor fez a correção. Eu acho que a Pano ainda não teve tempo de enviar a lista para vocês. Vocês receberam a lista corrigida já? Não, né? Não receberam, né? Mas ela foi corrigida e nós vamos enviar para vocês, tá? Mas temos as notas, etc. O Vitor fez a estatística com as notas. Bem, eu vou deixar aqui o Vitor iniciar a correção. Antes da correção, propriamente, ele vai fazer a resolução de 2 exemplos. Tá? Durante a aula sobre movimento parabólico, acho que ele fez um exemplo, né, Vitor? Foi um exemplo que você fez na aula? Foram 2. 2, né? Foram 2 exemplos. E hoje vamos fazer mais 2. E hoje nós vamos fazer mais 2 exemplos, tá? Um deles é muito curioso, inclusive, né? Chamado o problema do macaco, né? Que o Vitor vai resolver 2 exemplos, e em seguida vamos iniciar a resolução dos 5 problemas deixados na lista 1. Tá? E aí faremos algumas considerações ao final da correção. Porque, infelizmente, os resultados foram horríveis. E vocês estão aqui para aprender, né? E a gente está aqui para orientar. Então,
vamos aos trabalhos. Vitor, por gentileza, então, inicia a apresentação dos dois exemplos. Tá? Vocês podem interromper, como sempre, né? A qualquer momento, a explicação. Tá? Eu estou dando uma olhadinha no chat aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum problema no microfone, pode escrever no chat, pode levantar a mãozinha também, que eu fico olhando aqui, se alguém aparece com a mãozinha levantada, e a gente para e dá a palavra para você fazer a pergunta. Tá? Agora, é bom ficar atento, né? E, na dúvida, faça a pergunta. Eu já vou adiantar aqui. Como o resultado foi horrível, vocês vão ter uma segunda chance. Talvez segunda e última. Para ir bem numa próxima lista. Tá? Porque não estamos aqui para perder tempo com um aluno que não quer aprender. Se você não quer aprender, é só passar a vaga para outra pessoa, porque nós temos agora 25 pessoas na lista de espera. Tá? Então, você está aqui para se empenhar em aprender. E aprender é com você. Ensinar é com o Vitor. Mas aprender é com você. A gente está aqui para facilitar a sua vida, para organizar o seu aprendizado, etc. E tal. Mas se você não se esforçar para aprender, não adianta o professor fazer o que ele imaginar. O melhor professor do mundo não fará você aprender se você não se dispuser a aprender. Aprender é um processo intelectual próprio. Tá? Você tem que seguir um raciocínio, seguir as equações e entender. O professor não é um mágico que faz você entender as coisas. Você é o mágico que faz a si mesmo entender o que está sendo explicado. Tá? Então, tenho isso sempre em mente. O professor não é mágico, o professor não é o que faz você entender. É você que tem que entender. É você o responsável pelo seu aprendizado. Ok? Então, vamos lá. Vitor, com você. Ok. Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar hoje a partir do lançamento oblíquo. Enfim, para quem assistiu, a aula ela está disponibilizada no site da UBA. E o que vamos fazer hoje? Deixa eu clicar aqui. Eu falei, né, na última aula, fiz a introdução ao lançamento oblíquo e falei das equações que são responsáveis por gerar a trajetória do movimento oblíquo sem a resistência do ar. Como o professor João Canali explicou, é uma simplificação, mas é o início para que vocês consigam dominar depois equações mais complexas. Hoje vamos fazer 2 exemplos e também corrigir os exercícios da lista, ok? O que eu vou partir de dois slides que estavam na aula anterior, que foram resumo do que foi falado. O lançamento oblíquo se dá quando um objeto é lançado com vetor velocidade inicial v0 inclinado com relação à horizontal, e aqui o referencial ele está estabelecido por um eixo cartesiano xy, é o referencial do movimento, todo movimento precisa de um referencial. E, nesse caso, o ângulo de lançamento é o ângulo da sua base, por exemplo, exemplificando. E o que nós deduzimos? Inicialmente, as equações horárias do movimento são equações que vão relacionar o tempo com a velocidade e com a posição. Deduzimos a altura máxima, o tempo de voo em função sempre do módulo do vetor velocidade inicial e do ângulo de lançamento da base, ou o ângulo inicial do lançamento, o alcance máximo e a equação da trajetória, que é parabólica, essa curva simétrica aqui no referencial, que é uma parábola. E também tivemos algumas conclusões.
para uma dada velocidade inicial, o ângulo, o ângulo que dá o maior alcance é um ângulo de 45 graus. E aqui eu tenho a simplificação. Medindo o alcance máximo, o ângulo de lançamento, é possível determinar o módulo do vetor velocidade. Isso é importante para vocês, porque a partir de algo que vocês podem medir, que é o alcance, vocês determinam a velocidade, estava na lista. A relação é dada por V0 igual a raiz, né, do alcance máximo vezes a gravidade sobre 2, seno do ângulo inicial da base. Para o ângulo 45, dá para simplificar. Sabendo o tempo de voo também, você pode medir, através de um cronômetro, o vetor da velocidade inicial, perdão, o módulo do vetor velocidade inicial, e por um dado ângulo de lançamento é possível relacionar o alcance máximo e a altura máxima. Essa relação, ela não, eu, pelo menos em pesquisas, não encontrei em livros didáticos. Então, foi uma conclusão que está aqui, embora deva estar em outro lugar na internet. Utilizando a expressão para a altura máxima e para o alcance máximo, é possível simplificar, né? Extrair a razão e simplificando, y máximo sobre x máximo vai ser igual a 1/4 tangente do ângulo inicial de lançamento, ou seja, do ângulo da sua base vezes o alcance. Para um ângulo de 45, isso simplifica também, e eu tenho que o apogeu, a altura máxima, vai ser igual a 1/4 do alcance máximo, ok? Beleza, beleza até aqui. Quaisquer dúvidas, vocês podem voltar na aula que foi dada, está no site da UBA, e verificar a aula, ok? Primeiro exemplo do dia, né? Não esqueça o paraquedas, né? Tem aqui a foto de um foguete sendo lançado aqui com propelente sólido. Mas, enfim, uma equipe XXXX em alguma MobFog é quase uma lenda urbana, né? Lançou um foguete verticalmente e a quase 600 metros de altura, uma equipe, né? Enfim, uma equipe fantasma, a gente não sabe quem é. Entretanto, antes do lançamento, a equipe esqueceu de incluir o paraquedas no foguete. Às vezes, a equipe está ocupada e acaba esquecendo o paraquedas, ou seja, o foguete vai subir e vai descer com o mesmo tempo. Sabemos que o apogeu foi de 600 metros e vamos calcular a velocidade inicial e o tempo máximo de voo, considerando que todo o combustível foi consumido quase instantaneamente e desprezando a resistência do ar. Por que eu estou colocando combustível foi consumido quase instantaneamente? Para que não precisemos utilizar a equação de Tsiolkovsky, que vocês já devem ter visto em algum lugar antes, em algum instante, e mais para frente falaremos também da equação de Tsiolkovsky. Mas aqui significa que a velocidade inicial do foguete é a velocidade após toda a queima do combustível. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, o lançamento é vertical. Se o lançamento é vertical, ângulo de lançamento igual a 90 graus, cosseno de 90 vai ser igual a 0, seno de 90 vai ser igual a 1. As equações de movimento, equações horárias de movimento, vão ser simplificadas apenas para um movimento vertical, com velocidade inicial e, dado que o foguete parte do chão, o meu y0, ou seja, o y0 do foguete, vai ser igual a 0. Então, Vy vai ser igual a V0 menos GT e y de t igual a V0t menos meio de GT quadrado, onde G é a aceleração gravitacional. A altura máxima vai ser dada por V0y sobre 2G, ou V0 seno de θ, V0 quadrado seno quadrado de θ sobre 2G. Como o seno de θ é igual a 1, simplifica essa expressão. V0 quadrado vai ser igual a 2G vezes o apogeu, a altura máxima. Calculando,
V0 vai ser a raiz desse número grande aqui, tirando a raiz, por volta de 108,4 metros por segundo. Ou seja, o foguete ele saiu da base de lançamento, num lançamento vertical, com uma velocidade de 108,4 metros por segundo, que é basicamente um terço da velocidade do som, 340 metros por segundo. Ou seja, uma velocidade bem alta. Multiplicando por 3,6, sabemos que para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar a quantidade em metros por segundo por 3,6, dá por volta de 390 quilômetros por hora. Tudo bem? Se o paraquedas for esquecido, bom, quando o foguete abre o paraquedas, o que acontece é que vai haver um amortecimento. O tempo de queda vai ser aumentado, ele vai demorar mais para cair porque o paraquedas está amortecendo. Mas como o paraquedas foi esquecido, o tempo, tanto na subida quanto na descida, vai ser o mesmo. Então, se eu souber qual foi o tempo de subida e multiplicar por 2, eu tenho o alcance máximo. Ou melhor, perdão, eu tenho o tempo máximo de voo. Tudo bem? Vamos fazer isso. Sabendo o seguinte, no ponto em que o alcance, ou a altura é máxima, a velocidade vertical será nula. Com isso, eu vou ter o instante T' que foi falado na aula, na primeira aula, e eu posso calcular esse T', V0 sobre G. Calculando esse tempo, que é o tempo de subida do foguete, 11,1 segundos. O tempo de subida e descida vai ser 2 vezes o tempo de subida. Por quê? Na subida, a subida vai ser igual à descida. Então, tempo total, 22,2 segundos. 22 segundos, o foguete vai retornar ao solo. Por isso, o paraquedas é importante. Vai minimizar os danos ao foguete, né? Se o foguete foi construído e está levando algum tipo de experimento, enfim, ele vai cair a uma velocidade alta. Vocês vão ver depois, na próxima spoiler, vocês vão ver que a velocidade na descida também é alta. O paraquedas é importante, ele vai minimizar danos ao próprio foguete e também não cai na cabeça de nenhum colega. Isso aqui é uma brincadeira, óbvio. Por quê? O lançamento ele nunca é vertical, justamente para evitar que o foguete não abra o paraquedas, né? O foguete mesmo lançado com propelente sólido, com mecânica e com paraquedas, pode ser que haja uma falha. Então, além de da gente precisar isolar uma área para que o foguete possa cair com segurança, o lançamento nunca é feito a 90 graus, ele é feito por volta de 85 graus, não é, professor? Sim, exato. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim. Vamos para a próxima. Vitor, aqui ficou implícito que você está usando o eixo Y orientado do solo para cima. Tá? Exatamente. Acho que você comentou, né? Mas está usando o G aqui precedido do sinal negativo. Isso implica sempre, então, uma aceleração oposta ao eixo escolhido, que é arbitrária, né? A gente usa com frequência orientado o eixo de baixo para cima, né? Apesar de que não ter sido desenhado aqui na resolução, tá? Mas é importante, sim, sempre fazer aí mesmo que seja uma seta para cima, uma pontinha com o eixo Y, com o nome de Y, né? E na base dela, zero, para você saber que ali é o seu eixo vertical, né? E antes que o Vitor continue, eu gostaria de lembrar que o combinado é que a câmera tem que estar aberta, exceto alguns alunos aí que estão com problema de câmera, ou que está na escola, ou que está com algum problema técnico, todos os demais devem estar com a câmera aberta e o nome tem que ser o seu nome, tá? Mesmo que você precise mudar isso apenas temporariamente. Se você está usando aí uma câmera, uma pessoa aqui chamada Predu, tá? Você vai no seu cantinho superior direito, aí no seu quadrinho, onde está escrito Predu, e coloca ali o seu nome, tá bom? Amanda Navarro, Mariana Tabeira, Vinícius, Lucas, Nicole, né? Predu, que eu não sei quem é, não tenho nenhum aluno chamado Predu, que eu saiba, Pedro HG.
Estamos aguardando vocês abrirem as câmeras, entendeu? Vamos lá. Bom, exatamente. Como o professor... apareceu para mim um predu aqui. Como o professor João Canali falou, eu coloquei implícito o eixo vertical orientado para cima, pois estávamos sempre trabalhando com o eixo vertical orientado para cima anteriormente, né? O referencial do movimento, o referencial que você escolhe para escrever suas equações, ele é sempre arbitrário. Essa é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Só que, no caso de lançamento de foguete, e dependendo do problema, uma orientação padrão que a gente sempre pode escolher é uma orientação no qual o eixo Y estará orientado para cima, tudo bem? Vamos para o próximo problema, que é o problema do macaco. O índio garante o seu jantar. Puxa vida. O índio mira o macaco com em uma árvore com sua zarabatana. Todo mundo sabe o que é uma zarabatana aí? Zarabatana é basicamente um foguete de nível 1, só que ao invés de você ter um cano para soprar o seu foguete, você tem um dardo. Ok? O macaco ele tentou ser esperto. No momento em que o índio dispara o dado, o macaco se solta da árvore. Mostre que o macaco não seria atingido caso ficasse imóvel. Ele tentou ser esperto, mas não foi uma esperteza avançada. E vamos ver isso nesse problema. Primeira coisa é orientar. Eu tenho o índio e eu tenho aqui a zarabatana, ou melhor, o índio está com a zarabatana e o projétil, o dardo, eu representei por essa bolinha. O referencial está orientado com o Y, eixo Y para cima e as distâncias horizontais, eixo X, nesse sentido. Ok. Primeira coisa, vamos deduzir, na verdade, aqui eu vou chamar de X a distância do índio ao macaco. E vou chamar de Y a distância, a altura do macaco até o referencial. Ok? X maiúsculo e Y maiúsculo. Qual é a ideia do problema? É saber se num lançamento o dardo que sairá da zarabatana vai encontrar o macaco, a partir do momento que o macaco se solta. Primeira coisa, X e Y formam um triângulo retângulo com a direção no qual o índio está mirando o macaco. Tudo bem? Se eu tenho se o triângulo é retângulo, eu posso dizer que cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser tangente desse ângulo θ0 aqui, que está posto no esquema. Além disso, vamos supor que o dardo ele sai da zarabatana com uma velocidade inicial v0. É possível decompor, como fizemos anteriormente, a velocidade, o vetor velocidade v0 em duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. E, a partir disso, calcular as equações horárias do movimento. Lembrando que o índio não sabe, ele mirou o macaco numa distância, ele mirou o macaco em linha reta. Só que o dardo ele não tem um movimento em linha reta até o macaco. O dardo, por conta da aceleração gravitacional, o dardo ele vai começar a descer, formando uma trajetória parabólica, que é a trajetória que a gente conhece. Para percorrer a distância horizontal x, o dardo vai levar um tempo t dardo, né? Eu coloquei t índice d, que é o tempo do dardo. Qual é essa distância? X igual a V0x vezes o tempo do dardo, ou seja, é a velocidade horizontal vezes o tempo do dardo, ok? Vai ser a distância até o macaco, a distância x. Eu posso
resolver o tempo do dardo. Eu não sei que tempo é esse, mas eu sei quem é x e sei, teoricamente, quem é V0x. Então, posso colocar o tempo do dardo em função de x e V0x. Nesse tempo, né, o dardo vai atingir uma altura. Qual vai ser a altura? Y do dardo vai ser igual ao y0, só que nesse referencial que foi adotado, o y0 vai ser 0. V0y vezes o tempo e menos gt ao quadrado. Y está sendo orientado para cima, g para baixo, ok? Então, vai ser menos g. Simplificando, y do dardo, num instante, t do dardo, vai ser igual a v0y t do dardo menos g t do dardo ao quadrado. Substituindo o tempo do dardo, y vai ser igual a essa expressão aqui, v0y, e eu vou deixar x sobre v0x aqui em evidência, e temos a altura do dardo no instante t do dardo. Essa expressão aqui, vamos deixar ela parada por um tempinho. Vamos calcular agora qual é o movimento do macaco, pois quando o índio soprou, o macaco foi lá esperto e se soltou. Em relação ao referencial, o macaco está a uma altura y, no instante inicial. Quando ele se solta, eu vou ter, na verdade, a função, né, a equação horária para o macaco vai ser dada por y0 do macaco, v0y do macaco vezes t, menos meio de gt ao quadrado, também no mesmo referencial, ok? Por que o v0y do macaco está em vermelho? Porque ele saltou do repouso, ele estava parado, logo ele estava sem velocidade. Então, esse termo v0y vai ser cancelado, porque v0y do macaco vai ser 0, ok? Y do macaco vai ser igual à altura inicial do macaco menos gt. Tudo bem? No momento do disparo, o macaco solta da árvore, como eu tinha falado, e vamos calcular, então, a altura do macaco em função, ou seja, para um instante, tempo do dardo, que é para saber aonde ele estava, ok? Vamos substituir tempo do dardo aqui. Y para o tempo do dardo vai ser igual ao y grandão menos gx sobre v0x, pois o tempo do dardo é igual a x sobre v0x, ok? Sabendo que v0x é v0 cosseno de θ e v0y é v0 seno de θ0, v0y sobre v0x vai ser igual a tangente de θ0. Só que tangente de θ0 era igual à distância y grandão sobre x grandão. Logo, eu tenho a relação v0y sobre v0x igual a y sobre x. Tudo bem? Y vai ser igual a v0y sobre v0x, x maiúsculo. Logo, o y do macaco no instante t do dardo vai ser igual a v0y sobre v0xx, x maiúsculo, perdão, menos meio de x sobre v0x ao quadrado. Opa! Essas equações, elas são iguais. Então, o que isso significa? Que o y do dardo, a altura do dardo, no instante em que o dardo foi disparado, no instante que o dardo alcança essa distância x, é igual à altura do macaco. O que significa que o macaco, ao se soltar, foi, infelizmente, acertado pelo dardo. Ou seja, se o macaco tivesse imóvel, ele não estaria no prato do índio, né? Bom, quem entendeu esse joguinho de equações, é um jogo em que eu fiz uma manipulação algébrica, quem entendeu esse problema, eu vou pedir o seguinte, não é chamada mais, como o macaco ele morreu, e para quem vai entender, eu vou pedir para que vá lá no chat e digite F para o macaco, por favor. Digite o quê?
F. F? Isso. Vai lá, coloca F para o macaco. Ah, Entendedores entenderão. ah. Esse é Vamos. um problema, né? Esse é um problema ligeiramente mais complexo do que simplesmente substituir números numa fórmula, né? Porque aqui implicou na colisão de dois corpos, né? Então, você teve que fazer as manipulações algébricas que o Victor fez aqui, né? E repara que não importa a distância x, inclusive, né? Quer dizer, tem um certo limite, né? Se o dado for lançado com muito pouca velocidade, ele vai cair antes da vertical ali onde está o macaco, né? Não é o caso. O índio é esperto, ele vai sempre soprar com força suficiente para que o dado chegue, né, no macaco, né? Então, ele sempre vai acertar o macaco e, embora ele não saiba, né, provavelmente, né, essas equações, e ele acha que o dardo segue em linha reta, e ele deve ficar com uma grande interrogação na cabeça dele, né? Mas eu mirei retinho no macaco. Quando eu assoprei, o macaco desceu e ainda assim o dardo seguiu, entre aspas, o macaco e acertou o macaco. Não é? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver um professor de física numa universidade, acho que é norte-americana, onde eles usam muito esse tipo de aula. Tem uma mesa enorme, uma lousa enorme, né? O professor faz algumas equações, deduz esse problema todo, e ele tem sobre a mesa um disparador de dardo e um bonequinho de pelúcia, na forma de macaco. Só que tem um sistema elétrico que faz com que, quando ele aperte, o dardo seja lançado e o bonequinho seja liberado, né? E assim ele sempre acerta o bonequinho ainda em voo, né? Ou seja, ele comprova exatamente o que as equações estão dizendo aqui. Eu não sei como que é o nome, se vocês procurarem pela internet, vocês podem compartilhar o vídeo onde é ilustrada essa situação. O professor aperta um botão, o dardo sai, e no mesmo instante o bonequinho é solto. E o dardo acerta ele. E aí, acho que, se não me engano, tem câmera lenta, inclusive, e você vê exatamente o que está descrito aqui, né? Muito bom, Vitor, muito interessante, né? E é um problema de colisão, né? Sim, além de ser um problema de colisão entre dois corpos, é um problema que, como o professor Canali falou, é um problema que necessita de um pouco de álgebra e de identificação. Ele não é um Sim. problema simples, porque se você for calcular numericamente, você não vai conseguir encontrar esse resultado. Você vai precisar ligar o modo, como o professor João Canali diz, vai precisar ligar o modo esperteza avançado. Ok? Uhum. Vamos então agora para a lista. Correção da lista, pessoal. E aqui eu já vou começar com as estatísticas, tá? Esse primeiro problema foi um problema mais simples porque foi uma aplicação direta de um exemplo que eu resolvi da última aula. Então, a taxa de acerto, eu coloquei aqui o acerto total. Acerto parcial. Acerto total, quem foi quem acertou tudo? Acerto parcial, quem acertou metade, ou então, enfim. E quem errou, 90% dos alunos acertaram essa questão, mas essa era a questão mais simples. Ok? Vamos lá. Durante a 13ª amostra de foguetes, temos o recorde, né, que é o recorde, por enquanto, de recorde nacional de 363 metros. A partir da linha do lançamento. As bases de lançamento são construídas de forma que o ângulo de lançamento em relação ao chão é de 45 graus. Com base nessas informações, utilizando o alcance máximo do foguete, seu ângulo de lançamento, determine o módulo do vetor velocidade inicial do foguete, ou seja, a velocidade com que a base sai do foguete. Calcule o resultado em metros por segundo e quilômetros por hora. Para calcular esse resultado,
sabendo que o alcance máximo é dado por V0 ao quadrado seno de 2θ0 sobre G, V0 vai ser igual a raiz do alcance máximo vezes G sobre seno de 2θ0. Só que θ0 é igual a 45 graus. Seno de θ vai ser, então, seno de 90, que é igual a 1. Simplificar, dá para simplificar essa equação. Fazendo os cálculos, velocidade em metros por segundo vai dar 59,7 metros por segundo. E quilômetros por hora, só multiplicar por 3,6. E vai dar uma velocidade de 214,9 km por hora. Ou seja, mesmo o foguete recordista, até agora, tem uma velocidade aí bem alta, 215 km por hora, né? Segunda questão. E agora tivemos um pequeno problema, porque o que foi pedido? Equações horárias do movimento, né? As posições horizontal e vertical, velocidades horizontal e vertical. Equações horárias, ou seja, equações que estariam relacionadas com o tempo. São equações que dependem do tempo. E aí, alguns alunos, aí vocês confundiram um pouquinho, mas vamos lá. Taxa de acerto, ela foi baixa, e, enfim, alguns acertaram parcialmente, mas a grande maioria acabou vacilando. Tudo bem? Vamos lá. Sabemos qual é a velocidade em metros por segundo, a velocidade inicial do lançamento, 59,7. Sabemos também o ângulo de lançamento, que é 45 graus. Com isso, sabendo que eu fiz a conta aqui, as pessoas poderiam deixar aqui raiz de 2 sobre 2, sem problema nenhum, e fazer a simplificação e deixar a raiz de 2. Eu calculei o valor, tá? Quais são as equações horárias? Vx, V0 cosseno de θ0, e x de t, V0 cosseno de θ0 vezes t. Só para resolver essa questão, para determinar a equação horária da posição horizontal, era só substituir a velocidade e o cosseno, no caso, né? Substituindo para a equação da velocidade para a equação da posição, as equações horárias vão ser 42,4, velocidade ele é constante, porque o movimento ele é uniforme na horizontal, e x de t é uma equação que depende do tempo, por isso é chamada de equação horária. Vai ser 42,4 metros por segundo, e x de t, 42,4 t, e a unidade de medida eu coloquei aqui entre colchetes em metros. Alguns alunos foram além e utilizaram instantes. Na verdade, a equação horária é uma equação que depende do tempo, para que você possa substituir e saber, para um instante que você quiser, qual é a posição do objeto, no caso do foguete, na horizontal. Tudo bem? Agora, na vertical, mesma coisa. Velocidade inicial já tinha sido dada no primeiro problema. Ângulo do lançamento, 45 graus. Quais são as equações para o movimento vertical? Considerando o referencial, que eu vou chamar de padrão para a gente resolver o problema. Quando o referencial não for padrão, eu vou desenhar esse referencial no problema. Vy, V0 seno de θ0 menos GT, y de t, V0 seno de θ0, t menos meio de GT ao quadrado. G, considerando 9, eu considerei 9,8, alguns consideraram 10. Eu considerei, tá ok, tudo bem, sem problema nenhum. Pode fazer essa simplificação. Calculando as equações horárias, Vy 42,4 menos 9,8 t metros por segundo e y 42,4 t menos 4,9 t ao quadrado. As equações horárias, elas sempre vão deixar o t livre.
Na verdade, o conceito é o conceito de função, só que alguns de vocês ainda não viram o conceito de função. Por isso, eu deixei apenas o nome equações horárias, porque ainda não entramos em função. Mais para frente, se for necessário, eu explicarei o que é uma função para vocês. E para quem já sabe o conceito de função, iria identificar que a equação horária é uma função do tempo. Tudo bem? Agora vamos ver a equação da trajetória. Perdão, aqui ao resumo, né? Vx de t e Vy de t, y de t e x de t. Essa era a resposta. A equação da trajetória. Eu sei que x vai ser igual a 42,4 vezes t. Logo, t vai ser x sobre 42,4. Y, sei a equação horária. Só substituir t nessa equação, eu vou obter a equação da trajetória. Substituindo, esse 42,4 vai cortar x, e aqui eu só tenho que fazer essa continha aqui, e eu tenho uma equação que relaciona a posição horizontal com a altura, ou uma função que relaciona a posição horizontal com a altura. E era somente isso que eu precisava fazer. Vamos lá. Também a gente... Pode falar. Posso perguntar? Pode sim. Então, nessa questão aí da equação da trajetória, que pediram, né, a equação horária da trajetória, vocês queriam ela formada ali, que está 42,4t menos 4,9t ao quadrado. Vocês queriam ela assim ou vocês queriam um resultado que está ali no final, que é x menos 0,00, isso aí. Vocês querem como? Ou vocês querem os dois? Não, vamos lá. A primeira dúvida que eu vou... primeira dúvida que eu vou tirar para você é que não é a equação horária da trajetória, porque a equação ela não é horária. Ela justamente tira o tempo da equação. Então, ela não é horária. Ela vai relacionar posição com altura. Tá bom? E quando a gente pede a equação horária, a equação da trajetória, ela é uma equação que vai relacionar x com y. Então, o ideal é que você simplifique ao máximo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Vamos continuar. Aqui, como o ângulo é 45 graus, para lançamentos os quais o ângulo é 45 graus, é possível simplificar a equação da trajetória partindo da equação da trajetória que foi obtida na última aula. Tangente de θ zero, x menos g sobre 2 vezes zero quadrado, cosseno quadrado de θ zero. Só que tangente de 45 vai ser igual a 1, e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Simplificando, eu vou obter essa relação aqui. E aqui, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 meio, tá? Sabendo o seguinte, a equação do alcance máximo vai ser v0 quadrado sobre g, e simplificando na equação da trajetória, para um ângulo de 45 graus, a equação da trajetória ela vai ser sempre descrita por y de x, ou seja, a altura em função da distância horizontal vai ser igual a x menos 1 sobre o alcance máximo x quadrado. Isso é um resultado que é sempre válido, ok? Para 45 graus. Para 45 Entendi. graus. Sim. Apenas para 45 graus. Sim. Tá ok? Vamos continuar então. Exercício 3. E aqui, estatísticas, né? Aqui, 50% acertaram e 30% erraram. O acerto parcial aqui por volta de 14%. O foguete é lançado com velocidade inicial de 60 metros por segundo, possui um ângulo de lançamento de 60 graus em relação ao chão. Determine seu apogeu, a altura máxima que o foguete atinge, o alcance máximo, e sabendo que tangente de 60 é raiz de 3, calcule a razão entre a altura máxima e o alcance máximo.
Qual é o valor obtido quando essa razão é dividida por tangente 60? Ou seja, quando é dividida a razão que você calculou entre altura máxima e alcance máximo por raiz de 3. Primeiro, o apogeu. A expressão ela tinha sido dada na aula, então era só aplicar a expressão. 60, a velocidade inicial é 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Considerei aqui a aceleração gravitacional 9,8. Simplificando, y máximo vai ser igual a 137,75 metros. O alcance máximo também tinha sido dado. X máximo V0 seno de 2, θ0 sobre G. Também tinha sido dado na aula anterior. Era só calcular y máximo 318,12. A questão mais complicada, nesse caso, seria calcular, extrair a razão entre a altura e o alcance. A altura sobre alcance, 137,75 sobre 318,2. Isso dá por volta de 0,433. E aí eu fiz divida por raiz de 3 e qual é o resultado que você vai achar? Dividindo a altura por tangente 60, x máximo, eu vou achar em torno de 0,25 ou 1/4, que é justamente a fórmula que tínhamos obtido entre apogeu e alcance máximo, só que agora eu tenho tangente de 60. A altura máxima vai ser 1/4 de tangente de θ0, aqui tangente de 60, x máximo. Ok? Era para vocês comprovarem que para um ângulo qualquer, e não só 45 graus, se dividirmos o apogeu pelo alcance máximo e incluir tangente do ângulo de lançamento, eu vou sempre ter essa razão 0,25. Beleza? Alguma dúvida, gente? Vamos ao próximo. Professor, com licença, boa noite. Eu estava dando uma olhada na lista que eu enviei, né, no PDF, e eu coloquei todas as funções, ao invés de colocar em número decimal, eu coloquei em fração. Tem algum problema? Se você calculou as funções e colocou em fração, eu provavelmente considerei. Tá bom, obrigada. Tá ok? Vamos ao exercício 4. Um foguete é lançado verticalmente com um módulo de velocidade inicial V0 a partir do chão. Mostra que é possível relacionar a velocidade do foguete com a sua altura y a partir da equação Vy é igual a V0² menos 2GY. E isso é válido para qualquer instante, pessoal. Onde G é a aceleração gravitacional. Essa equação ela é conhecida por alguns de vocês, desconhecida por outros, mas eu e o professor João Canalha optamos por colocar esse exercício para quem não manipulou as equações ter a oportunidade de manipular. Utilizar um pouquinho de álgebra para poder encontrar essa relação aqui. O lançamento ele é vertical e, além disso, o foguete parte do chão. Se ele parte do chão, y0 vai ser o quê? 0, ok? Então, dado que isso está colocado, quais são as equações horárias para o movimento? Lançamento vertical, ângulo 90 graus. Cosseno de 90 vai ser 0, então as equações horárias para a posição horizontal vão ser sempre 0 e as equações horárias para a vertical vão ser dadas por V0 menos GT e V0T menos meio de GT ao quadrado, respectivamente para velocidade e para posição vertical. O que vamos fazer agora? Vy é igual a V0 menos GT. Logo, Vy menos V0 igual a menos GT e T é igual a menos Vy sobre V0 sobre G. Eu vou resolver essa equação para qualquer instante e ela vai ficar Vy menos V0 sobre G.
y de t é igual a V0t menos GT ao quadrado. Só que em qualquer instante, essa relação é válida. Então, eu vou pegar essa relação e vou substituir na equação para a posição. E aqui, só um minutinho que a câmera fica na frente do... Eu preciso virar um pouquinho para poder enxergar. Eu vou ter aqui na equação y, V0, e eu tenho esse termo, e aqui menos g vai cancelar com g quadrado. E eu tenho produto notável. Vy quadrado menos Vy menos V0 ao quadrado. Manipulando algebricamente essa equação, vai ficar menos V0 Vy menos V0 ao quadrado. Aqui tinha que ter um parêntesezinho, tá, gente? Porque então menos está aqui na frente. Menos 1 meio, e aqui o produto notável que tínhamos, né? V0, Vy menos V0 ao quadrado, que é V0, Vy ao quadrado, menos 2 V0, Vy, mais V0 ao quadrado, sobre G. Simplificando, aí eu vou abrir todas as continhas, eu vou identificar V0, Vy sobre G, menos V0, Vy sobre G, mais V0, Vy sobre G. Ah, esses caras aqui são simétricos, posso tirar eles da equação. Então, só os termos que vão contribuir, V0 ao quadrado sobre G, meio de V0 ao quadrado sobre G e meio de Vy ao quadrado sobre G. Simplificando, V0y sobre V0 ao quadrado sobre G menos meio é igual a meio, mais meio, né? E Vy ao quadrado sobre 2G continua igual. 2G e 2G. Ah, posso colocar esse 2G em evidência, né? E multiplicar. Tudo por Y. Na verdade, aqui eu posso multiplicar tudo por 2G. Toda essa equação aqui eu multiplico por 2G. Então, 2GY igual a V0 ao quadrado menos Vy ao quadrado. Logo, Vy ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado menos 2GY. Que é uma simplificação, porque como o foguete parte do chão, o y inicial é 0, essa é uma simplificação da equação de Torricelli, que vocês já conhecem, alguns conhecem, outros não conhecem, né? É uma equação que foi obtida por Evangelista Torricelli, mais ou menos, né? Ali, por volta da época em que Galileu utilizava relações geométricas e planos inclinados para poder obter a relação entre a queda dos corpos. Galileu ele obteve, de forma geométrica, essas funções muito antes dessas equações aparecerem de forma mais simples, né? Ele foi, através de experimentação, obtendo que os corpos caíam com o quadrado do tempo. E o Evangelista Torricelli, ele encontrou também, de alguma forma geométrica, que as velocidades eram proporcionais ao quadrado e à distância percorrida, o quadrado da velocidade. Era proporcional aqui à distância percorrida se a equação, se o móvel não estivesse com velocidade inicial. Se eu pegar a velocidade inicial e colocar igual a 0 aqui, o que vai acontecer é que a velocidade, o quadrado da velocidade é proporcional à distância que ela percorre. Ok? Além disso, o Torricelli ele também fez um experimento interessante com relação à pressão atmosférica. Foi ele que pegou um tubo com mercúrio e colocou num pote também com mercúrio e colocou esse tubo o tubo com mercúrio e um potinho com mercúrio. Ele pegou e virou esse tubo para saber qual era a relação entre a pressão atmosférica e a altura em mercúrio do tubo. E a partir disso surgiu uma unidade de pressão,
que vocês estão muito acostumados com a pressão em PSI, mas a pressão ela tem diversas unidades. Uma delas é chamada de milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio, que tem a ver justamente com essa coluna de mercúrio que é sustentada a partir da pressão atmosférica. Depois vocês podem procurar na internet e verificar. 76 centímetros de mercúrio também é chamada de 1 Thor, em homenagem à evangelista Torricelli, ok? Só uma curiosidade aqui para vocês. Ô, Vitor, Oi. queria chamar a atenção de todos, porque alguns se assustam, né, com quantas equações, meu Deus do céu. Mas, no fundo, a gente tem apenas duas equações. Duas, entendeu? Professor, não acredito. Não, são só duas, entendeu? É a da velocidade e a da posição, né? A da velocidade e da posição no eixo horizontal são as duas primeiras que estão escritas ali, né? Vx de t, que nesse caso é zero, porque o movimento é vertical, e o x de t também é zero, porque o movimento é vertical e o cosseno de 90 é zero, né? Mas para todos os problemas, eu só tenho essas duas equações, da velocidade e da posição. Bem, ora a velocidade é no eixo x, ora a velocidade é no eixo y. Ou quando você decompõe, você tem as duas, né? Só que no eixo horizontal, o g é zero, né? Ou seja, a velocidade no eixo x é igual o v0 cosseno de θ zero, constante, né? E a posição, ou é x ou é y, é ou não é? Se for no x, é a velocidade vezes o tempo. Ou melhor, é o v0x, né, vezes o tempo. Se for na vertical, vai ser a equação que está aí, né? V0y vezes t menos meio de t2. Né? Quando g é zero, caiu nas equações de movimento de uniforme. Dessas, bem, digamos que sejam quatro, né? Duas para componente horizontal e duas para componente vertical, né? Velocidade horizontal e vertical e posição horizontal e vertical. Quatro. Dessas quatro é que a gente deduziu todas as outras. Altura máxima, o tempo máximo para chegar ao solo, você vai deduzir depois a velocidade com que ela vai chegar ao solo, a equação da trajetória, não é? Ou seja, todas essas penduricalhos, todas essas outras equações, vêm dessas quatro. Então, dessas quatro, você sempre pode manipular e tirar o que você precisa. Como, por exemplo, a equação aqui de Torricelli, que elimina o tempo dentre elas. Mas, então, no fundo, você só tem essas quatro equações. E é delas que saem todas as outras. Então, sugestão, pegue lá o PowerPoint, reveja, deduza as equações de novo, porque frequentemente a gente está combinando SS, a gente obtém isso, né? Ele pula algumas passagens aqui. Mas você não tem que pular nada. Você tem que fazer a continha lá, passo a passo, cancela aqui, cancela ali, junta aqui, desenvolve o quadrado ali, entendeu? Então, pessoal, não se assuste. Veja que tudo nasce daquelas quatro primeiras equações que estão ali, né? O tempo todo, né? Pode continuar, vamos para o último problema. Exatamente. Complementando o que o professor João Canali falou, vocês podem pegar em casa, realmente, 4 equaçõezinhas e brincar. Vocês têm lá x de t, ou melhor, a posição horizontal e tempo, posição vertical e tempo, e a partir disso vocês podem brincar e tentar tirar as conclusões que vocês quiserem. Isso é que é importante. As 4 equações estão ali e agora é a hora de vocês experimentarem, perdão. Para quem não conhece as equações e para quem já conhece, bom, está no terceiro ano, tem o Enem aí, né? Nunca se sabe, pode cair uma equação de lançamento oblíquo e você já está com esse tema todo dominado. Pode falar, Pedro. Ô, professor, só uma coisa que eu queria falar. Tipo, na equação mesmo de Torricelli, duas vezes a aceleração mais a variação do espaço, ele está somando, né? Ele soma. Ele está... Na equação de Torricelli, na equação de Torricelli
comum, você tem V de x, por exemplo, porque agora ela vai ser uma equação que vai depender da posição, igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x, né, por exemplo. Só que, no referencial que estamos adotando, A igual a menos G. Então, eu vou ficar com menos 2G, ao invés de ficar com mais 2A. Era Só que exatamente isso que eu ia falar. por que essa equação, por que esse problema, ele teve uma taxa igual aqui, e, na verdade, eu não sei, essa estatística aqui, ela não, tá certo, tá certo. Por que teve uma taxa muito grande de erro? Porque alguns alunos que tentaram utilizar o modo esperteza aí, pegaram a equação de Torricelli e substituíram a igual a menos G. Não era isso que eu queria. Eu queria que vocês manipulassem as equações. Como o professor João Canali falou, era uma oportunidade de vocês manipularem e deduzirem as equações. Quem foi lá e pegou? Ah, não, de acordo com a equação de Torricelli, só substituir A igual a menos G, eu desconsiderei, porque não era esse o intuito do problema. Ok? Vamos para o último. Um foguete é lançado verticalmente com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Seu altímetro registra as alturas y de t para cada instante após o lançamento. Considerando g igual a 9,8 metros por segundo e que o foguete possui massa de meio quilo, após o seu lançamento... Epa, tinha que ter um ponto aqui. Após o seu lançamento, todo o combustível foi queimado no instante inicial, né? É sempre o que a gente está fazendo. O combustível é todo queimado, logo a velocidade máxima que o foguete tem é a velocidade inicial. Preencha a tabela abaixo. Quais as conclusões podem ser obtidas? Né? Desconsidere qualquer resistência do ar. Aqui tínhamos uma tabela com instantes e alturas. A velocidade ela tinha sido dada. O lançamento é vertical. Então, eu queria que vocês calculassem essa quantidade, meio de mvy ao quadrado, e depois, ou melhor, a primeira quantidade era mgy de t, a segunda quantidade era mvy ao quadrado de t também, em qualquer instante, e depois fizessem a soma. Alguns alunos já sabem o que essa equação quer dizer, outros não sabem. Por isso que eu coloquei aqui, para vocês calcularem dessa forma e ver o que aconteceria. E aí tivemos alguns problemas, porque grande parte dos alunos também não conseguiu calcular, deve ter errado algum número, enfim. Paciência, mas vamos fazer o exercício. Lançamento vertical, mesma coisa. Simplificando as equações. Só vou ter movimento na vertical. E agora, velocidade inicial 40 metros por segundo, IG 9,8 metros por segundo ao quadrado. VY vai ser 40 menos 9,8t e y de t 40t menos 4,9t ao quadrado. E agora era só substituir e calcular, por exemplo, a velocidade em y e y. Só que y já está calculado, já tinha calculado aqui para vocês. Então era só preencher a tabela. Vamos calcular. Para t igual a zero, VY 40 menos 9,8 vezes zero vai dar 40 metros por segundo. Y de t, 40. Substituo o zero aqui, em lugar do t. 4,9, substitui o zero também vai dar zero. É o que estava lá na tabela. Quem é esse MGY? Vai ser igual a 0,5 vezes 9,8 vezes zero, que é igual a 0 quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro. E eu coloquei aqui uma unidade J. Para quem não sabe, essa unidade é Joule. E essa quantidade é chamada de energia potencial gravitacional. Por isso eu deixei esse J aqui. Meio de mvy ao quadrado vai dar 400 Joule. Essa quantidade, para quem não sabe, é chamada de energia cinética do foguete, ou do lançamento.
Então, eu tenho essa quantidade de 400 aqui. Era só substituir na tabela. T igual a 1 segundo. Pego a função horária e substitui. T igual a 1. Calcula quem é a velocidade. Substitui. T igual a 1. Perdão, aqui era para ser 1, tá, gente? E falha minha. E vai dar 35,1 metros. Quem é a energia potencial gravitacional? Quem é o MGY? Vai ser 171,99. Quem é meio de mv quadrado? Vai ser 228,101. Somando, opa, 400. Vamos para T igual a 2. Aqui, ó, beleza, tabelinha. Coloquei os primeiros 2 instantes. E a partir disso, era só substituir para todos os outros instantes. T igual a 2 segundos, velocidade, y de t, 2 segundos, também substituir o t igual a 2, e encontrar a altura, que já estava na tabela, MGY, 295,96, meio de MVY ao quadrado, 104,04, soma, 400. T igual a 3, mesmo procedimento. Só substituir T igual a 3 nas equações. Calculava o que era pedido na tabela. MGY, 371,1 joule. E meio de MV quadrado, meio, vai dar 28,9 joule. Soma, 400 joule também. Complementando a tabela. Opa, tá tudo ficando 400 aqui, né? Por que será? T igual a 4. É que eu vou passar um pouquinho mais rápido, vocês já sabem como fazer. Só substituir T igual a 4. MGY, 399. Meio de MVY quadrado vai dar 0,16. Soma 400. T igual a 5. Opa, T igual a 5, a velocidade ficou negativa. Pergunta. Por que essa velocidade ficou negativa? Alguém sabe falar para mim? Alguém sabe dizer para mim aí? Por conta que foi depois que o foguete atingiu o ápice, no caso já seria a descida. Ele tá caindo. Exatamente. A velocidade, como ele está caindo, a velocidade vai ser negativa, porque velocidades positivas significam que estão de acordo com o meu referencial, para cima. Velocidade para baixo, negativa. Então, aqui tive uma velocidade de menos 9. O foguete tem a velocidade de menos 9 metros por segundo. E a altura continua sendo positiva. A altura não pode ser negativa, senão está cavando o chão. Substituindo, 400 também. T igual a 6, menos 18, velocidade negativa, o foguete está descendo. Substituindo a soma, também 400. 7 menos 28,6. E outra coisa que vocês podem notar, a velocidade está aumentando com o tempo. O foguete está sendo acelerado, certo? Calcula o MGY. Calcula MV ao quadrado. 204, soma, 400 também. E agora só ficou faltando o último. MGY de T, 31,36 joule, meio de MV ao quadrado, de T também, né? Porque a velocidade depende do instante T, vai ser 368,4 joule, soma, vai ser igual a 400. Então, toda a tabela, essa quantidade aqui, meio de MV ao quadrado mais MGY, ela vai ser igual. Quais as conclusões que a gente pode tirar? É que essa quantidade aqui, que para quem já viu, é chamada também de energia mecânica, pois é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional. A única força que está atuando é a força peso, a aceleração é a aceleração gravitacional, então a única forma de energia eu vou ter potencial é a energia potencial gravitacional, é esse termo aqui. Energia cinética, a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional, ela vai ser constante. Como eu não tenho resistência do ar,
eu não tenho perdas, não tenho como dissipar energia. Então, a quantidade energia mecânica, ela vai ser sempre a mesma. Além disso, eu fiz um gráfico aqui que mostra a cada instante o que acontece com a energia cinética e com a energia potencial gravitacional. À medida que o foguete aumenta a altura, a energia potencial gravitacional aumenta, enquanto a energia cinética diminui. A energia cinética tem a ver com o movimento. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. No instante inicial, eu só tinha energia cinética, ou seja, a velocidade era máxima. Conforme o foguete foi subindo, a energia cinética foi diminuindo, o foguete foi perdendo a velocidade, foi diminuindo a velocidade, e a energia potencial foi aumentando, até o momento em que essa energia potencial foi máxima. Nos instantes aqui, né, existe um instante de altura máxima, vocês podem calcular, mas na tabela esse instante não estava inserido. Tem um instante muito próximo da altura máxima, que é um instante 4 segundos, em que eu tenho quase máximo de energia potencial gravitacional, e a partir disso o foguete está descendo. A velocidade aumenta, a energia cinética também aumenta, a energia potencial vai diminuindo, porque a altura vai diminuindo. E eu tenho o que a gente chama de balanço de energia. Esse gráfico aqui mostra. Então, quais eram as conclusões que vocês poderiam ter tirado? Bom, essa quantidade ela é conservada, já era uma conclusão. E, além disso, conforme o foguete sobe, a energia, essa quantidade aumenta e essa quantidade diminui. Conforme o foguete desce, essa quantidade diminui e essa quantidade aqui aumenta. Para quem ainda não viu, ok? Por que eu não falei sobre energia cinética e energia potencial? Porque alguns alunos desconhecem esses conceitos. Então, o que eu fiz foi colocar na lista de exercícios de forma escondida, ok? Só que a gente pode utilizar também o modo esperteza avançado. Alguns alunos, inclusive, fizeram isso. Vamos pegar essa quantidade aqui e colocar 1/2 em evidência. E M também, tá? Ficou com VY de t ao quadrado mais 2GY de t ao quadrado. Para quem lembra lá da equação de Torricelli, eu vou ter VY igual a V0Y, VY quadrado igual a V0 quadrado menos 2GY. Então, V0 quadrado é igual a exatamente o que está aqui em cima. Logo, eu posso substituir tudo que está aqui em cima por V0. 1/2 de M V0 ao quadrado, que vai ser 400 joules. Então, essa quantidade em qualquer instante vai ser igual a 1/2 de M V0 ao quadrado, que é 400 joules, durante toda a trajetória. Lembrando que isso só ocorre porque estamos sem resistência do ar. Tá? Resistência do ar implica em dissipação de energia, logo não vai haver conservação de energia e essa quantidade nunca vai ser a mesma, ela vai diminuir com o tempo. Ok? Isso daqui, como eu falei, em qualquer instante. Conclusão, quantidade calculada na tabela, chamada de energia mecânica, se conserva ao longo do tempo. Beleza? E, por último, temos aqui uma distribuição, um gráfico também chamado de histograma, vocês vão ver mais à frente, esse histograma, talvez precisem fazer, não sei, que dá a distribuição de notas com intervalos, ou seja, quantos alunos ficaram com nota entre 0 e 1, quantos alunos ficaram com notas entre 1 e 2, entre 2 e 3, e 5 alunos com notas entre 0 e 1, 12 alunos com nota entre 1 e 2, 9 entre 2 e 3 e 3 e 4, 7 alunos, na verdade, vamos colocar aqui, 22 alunos ficaram ali na média, 4 e 5, 5 e 6, não, 22 não, vamos botar 31 alunos ficaram na média, entre 4 e 7, ali, intervalo médio. E apenas 70%, se a gente somar aqui, 9 e 4,
13 com 13, 26. 26 alunos de 94 listas que me entregaram, por volta de 30, um pouco menos de 30%, ficaram com notas acima de 7. Então, vou terminar a apresentação por aqui. E deixo agora com o professor João Canali, porque tivemos, depois desse resultado, preferimos colocar outra lista de exercícios para vocês. Olha que legal! Isso daí, Vitor. Obrigado pela correção. Estou certo que os alunos foram acompanhando a sua correção com a lista que eles têm em mãos, né, que nos mandaram uma cópia, né, em PDF, mas o original, é claro, ficou com eles. Né? Então, ali já tem uma ideia do que acertaram e do que erraram, né? Comparando o que você fez com o que eles fizeram. Né? Tudo bem que temos alunos aqui entre o primeiro, segundo, terceiro ano, e quem está no primeiro ano acabou de sair do ensino fundamental, né? E não viu o movimento parabólico, né? No colégio, mas viu aqui com o Vitor, né? Na aula que ele deu, que foi gravada e que você podia assistir, e com certeza você assistiu ela umas 10 vezes, né? E também ficou disponibilizado o PowerPoint que ele usou, né? E que você é muito esperto, né? Deve ter olhado o PowerPoint várias vezes também, né? E com isso você não precisava ter consultado nenhum livro de física, nenhum outro site, estava tudo ali que você precisava, né? Na aula, nas explicações e no PowerPoint, né? Muito bem feito, ilustrado, né? Explicado para vocês, tá? De modo que você tinha que se empenhar em resolver os exercícios a partir daquelas equações dadas, né? Pois é, e como vocês viram, só 30 alunos tiraram nota maior ou igual a 7. Né? Alguns responderam algumas perguntas, não consegui fazer. E isso não é resposta, né? Entendeu? Você tem que tentar de todos os meios fazer. Não é desistir, não conseguir fazer, né? Você está aqui para aprender, você tem que lutar, tentar, de todos os meios possíveis, né? E não conseguindo, se enroscou em alguma coisa, procurar ajuda, né? Vocês têm até um WhatsApp de grupo aí para vocês, né, trocarem ideias, né? Compararem resultados, aquelas coisas todas, né? O ideal é que você faça e que você tenha certeza que fez correto, né? Não na incerteza, será que eu acertei? E quando você sabe, você tem certeza que você sabe, você faz e tem certeza que acertou. Entendeu? Esse é o ponto que você tem que chegar. Ponto onde você sabe fazer e você tem certeza que está fazendo certo. Não na dúvida, será que eu estou fazendo certo? Significa que você não tem certeza que você sabe. Né? Tá? Mas você vai chegar lá, certo? E justamente para que você tenha uma outra oportunidade de tentar melhorar o seu desempenho no manuseio dessas equações, que são as mais simples do mundo, em termos de movimentos de foguete. A gente vai no dia 16, né, quando vamos ter a nossa próxima reunião, e no dia 15 você vai entregar, né, as suas tarefas, certo? No dia 16 a gente vai disponibilizar uma outra lista de exercícios, tá? Talvez com 3 problemas, né? Para você insistir em acertar todos. Mas tem coisas parecidas com o que você viu agora, né? Estou certo. Então, uma aula dada, com PowerPoint dado, mais essa aula de correção de exercício, né? Você vai ter mais sucesso na próxima lista, né? No começo, antes das 17 horas, eu estava brincando aí com quem já estava, perguntando sobre, né, se conhecia essa equação que eu estou usando aqui, no peito, aqui, né? E aí muitos, nunca vi, esse símbolo aí é meio estranho, professor, o que é esse M deitado aqui, né?
E aí vai, todos vocês já usaram essa equação, né? Vários aí, professor, essa equação da média, né? Sim. Seu símbolo da somatória significa que vai somando, né, todos os termos que você tem numa certa tabela, né? Some todos eles e divida pelo total deles, que é o que está escrito aqui. Essa é a equação da média, né? Quando aqui tem o sinal de igual, né? E esse o B significa a média, né? E embaixo aqui está a parte mais importante aqui dessa camiseta, que está escrito be greater than average, em português. Seja maior do que a média. E vocês estão aqui porque vocês são, de alguma forma, já melhor do que a média dos outros alunos que fizeram foguetes na maior forma do ano passado e não ganharam medalhas. Então, vocês estão acima da média. E queremos que continuem assim e que fiquem cada vez muito mais acima da média. Por isso estão nesse programa de orientação científica, né? Onde estamos começando com coisas bem básicas para alguns que já estão aí no terceiro ano, já vem tudo isso, professor. E para quem está começando agora, ali no primeiro ano do ensino médio, né? E, como estamos trabalhando com foguetes, você pode imaginar que as equações dos foguetes vão ficar um pouco mais complicadas, né? Então, é importante que você domine bem estas equações, que são as mais simples que tem. Então, tem quatro, né? E dessas quatro, você deduz a equação do tempo de queda, de tempo de subida, a equação da parábola, determina a velocidade, quando sabe, né, o alcance máximo, entendeu? Você manipula essas equações, você tem que ter habilidade em fazer isso, né? Mostramos a equação ali do macaco, né? É uma colisão de dois corpos, então você tem que ter as duas equações, a de um corpo e a do outro corpo, e se eles vão se colidir e se encontrarem em algum momento, a posição deles tem que ser a mesma, certo? É a mesma, né? Carrinho para lá, para cá, vão bater, então a posição deles é a mesma, né? No mesmo instante, né? Tá? Então, queremos que vocês continuem sendo maiores do que a média, tá? Porque a gente tem uma lei muito importante, né, na sociedade. Sim, são os melhores que vão para frente, né, em termos de bolsas, de vaga nas universidades públicas, federais, estaduais. Né? Você tem que estar acima da média, pessoal. Tá? E para isso você tem que se esforçar, ensinar o que a gente está fazendo. Agora, aprender é com você. E se você não quiser aprender, você tira menos que 5 na lista. E aí a gente troca você por outro. Né? Entendeu? Então, na próxima lista, não quero ver ninguém com menos que 5. Porque você tirou menos que 5 nessa, e tirar menos que 5 na outra, você está me dizendo, canalha, eu não quero aprender, não. E aí eu não tenho que perder tempo com você. Você não quer aprender, né? Você vai brincar lá, vai, sei lá, fazer o que você gosta de fazer, né? Mas não venha tomar o lugar de um outro aluno que está na lista de espera e, de repente, quer aprender, né? Tá? Agora sim, por gentileza, digite o seu nome completo aí no chat, dê enter para registrar sua presença. Canali. Estamos aguardando. Fala, Vitor. Então, eu queria complementar. É óbvio que existem alunos que ainda não viram os conteúdos, alunos que são do ensino fundamental. É um assunto que é novo, tem muitas coisas novas para serem aprendidas, mas nós, eu, professor João Canali, o Patrick, professor Patrick, nós acreditamos no potencial de vocês, eu sei que vocês podem, e aqui fica a minha mensagem. Caso seja necessário, nós, em alguma reunião, que talvez não seja para falar, mas vocês precisam tirar alguma dúvida, pode falar. De repente, pede, levanta a mãozinha, professor João Canali, e eu estando na reunião, eu posso tirar essas dúvidas com vocês. Eu estou aqui justamente para que vocês aprendam. Essa é a minha intenção, para que vocês saiam
com esse conteúdo, e eu gostaria muito de coração que todos saíssem com esse conteúdo bem solidificado, para que vocês possam realmente se destacar. Essa é a intenção da iniciação científica, é a intenção do professor João Canali, é a minha intenção como monitor. Quero ver todo mundo aqui se destacando e vamos tentar fazer o melhor possível. Não tem professor de física. Tenta procurar na internet. Vocês conseguem procurar no Google o que vocês quiserem, para bem ou para mal. Então, vamos tentar utilizar a internet para procurar coisas boas, coisas que podem resolver a sua vida na sua iniciação científica júnior, que é uma oportunidade que, na minha época, no ensino médio, não era possível. Vocês já têm essa oportunidade. Eu, quando fiz o meu ensino médio, não tive essa oportunidade. Então, vocês já são melhores. Eu acredito no potencial de todos vocês. Então, vamos aproveitar para aprender o máximo possível os ensinamentos que estão sendo dados aqui, e até porque mais para frente as funções vão piorar. As equações elas vão piorar um pouquinho. A Evelyn quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Pode falar, Evelyn. Professor, boa noite. Eu queria perguntar se algumas pessoas, eu vi que algumas pessoas enviaram as respostas digitalizadas. Aí eu queria perguntar se vai ser recomendado fazer todo mundo isso, enviar as respostas digitalizadas, e não só a foto da questão. Sim, alguns poucos, se eu não me engano, né, Vitor? Resolveram a lista toda, digitalizando todas as equações, ou seja, realmente digitando as equações no editor de texto de equações do Word. Isso demanda muito tempo, pessoal. Então, isso não é obrigatório, obviamente, resolve no papel. E aí você tira lá a foto, né? Escaneia com softwares que estão aí disponíveis para transformar a imagem em PDF, e isso é suficiente para nós. Né? Claro, não faça com um lápis muito claro, que às vezes você faz isso, fica pouco visível. Mas vimos que alguns tiveram o cuidado, né, de digitar as equações todas. Né? Mas fica mais bonito, claro. Mas não estamos dando nota adicional por essa excelente apresentação. Mais adiante, a gente pode tirar nota por uma má apresentação. Aí não foi o caso, todo mundo fez uma apresentação mais legal. Então, não é, Vitor, você que olhou todas as listas aí, algumas considerações que eu tenho que fazer quanto ao envio da lista. Professor João Canali, ele tinha recomendado, e eu também tinha falado anteriormente, que trabalhos precisam de capa. Os alunos que foram bem, esqueceram capa, eu tirei um ponto. Esqueceu a capa, menos um ponto. Tá ok? Para aprender que da próxima não pode esquecer a capa. Segundo, você tirou a foto do seu problema, e o seu problema está... A página, a orientação da página é a orientação da página em pé. Você resolve o seu exercício e você coloca a sua resolução deitada. Não é uma boa apresentação, porque eu tenho que fazer isso aqui para corrigir o seu trabalho. E aí eu posso acabar, infelizmente, eu não sou muito bom, né, para poder corrigir trabalhos assim, então eu posso acabar não tendo, acabar deixando alguma informação importante passar. Terceiro, quando for tirar as fotos ou escanear, utilizem realmente um lápis ou uma caneta que vá dar para ver. Alguns alunos deixaram a letra clarinha e, infelizmente, letras clarinhas às vezes podem apagar respostas. Então, se a nota tiver uma nota, se eu não conseguir olhar, se eu não conseguir corrigir porque eu não estou enxergando, infelizmente eu também não posso dar nota. Sim. Outra, alguns utilizaram programas de computador, programaram, excelente. Quem sabe utilizar programação
ou então o Excel, algum programa para poder fazer as contas, muito bom. Só que pode utilizar o Excel, só que não é para utilizar o Excel como alternativa para não fazer o exercício manualmente. Porque a ideia é que vocês façam o exercício manualmente e quebrem a cabeça. Então não adianta, tem mas esses exercícios gigantes, eu vou programar tudo, vou criar gráfico, maravilhoso, mas eu não sei se você fez de verdade. O ideal é que esteja lá com a sua letra. Ok? Eu vi que no chat tinham algumas dúvidas que eu não pude responder porque eu não estava vendo. Eu estava dando a aula, então eu não estava vendo o chat ao mesmo tempo. Se restou alguma dúvida com relação à apresentação, eu abro mais um espaço para que vocês tirem as dúvidas. Mais alguém quer tirar dúvida? Levanta a mãozinha. Pode falar, Amanda. Oi, então, eu não tenho o costume de aproximar a raiz, por exemplo, a raiz de 3 para 1,73, porque meus professores geralmente não gostam muito, mas eu vi que quando você fez o slide, você aproximou. Na próxima lista, vocês querem que aproxime ou que deixe em raiz mesmo? Pode deixar. Se for necessário alguma conclusão numérica, quando você for resolver a questão, se você não simplificar, é bom que você não simplifique nada, porque, por exemplo, naquela questão em que eu pedi para encontrar a razão da altura pela distância, ali, se você utilizasse raiz de 3, para fazer as contas e deixasse alguma coisa, alguma raiz de 3 ali, no fim das contas você ia ter que cortar, uma coisa corta com a outra, você ia achar um quarto certinho. Então não ia ter problema. Ou você simplifica tudo, ou você simplifica deixando somente a raiz, né? Deixa a raiz sem... se for raiz de 3 sobre 2, você pega o valor que está na frente, divide por 2 e deixa a raiz de 3, sem problema algum, tá? Pode falar, Ana. Boa tarde, professor. Eu queria te perguntar se tem alguma margem de erro, porque eu vi que em um exercício o seu tinha dado 57,7 e no meu 57,6, alguma coisa assim. Eu queria saber se... O que eu faço é o seguinte, eu vou olhar o seu método de resolução. Se o seu método de resolução ele é coerente desde o início e você não errou nenhum cálculo a ponto de ficar um erro que não está na tolerância, a sua resposta está correta. Então, uma margem de errozinha, se você utilizou a fórmula correta e obteve a resposta correta, seu problema está certo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Enzo, pode falar, Enzo. Eu gostaria de perguntar... Peraí, Enzo, pera um pouquinho. O que eu queria falar? Sim, alguém perguntou aqui. As listas já foram corrigidas e vão ser enviadas para vocês. Tá? Eu acabei de encontrar aqui, pesquisei em inglês, the problem of the monkey, e achei o vídeo, um deles, deve ter um monte, eu já vi um outro. Vou compartilhar com vocês aqui, vou ver se dá certo aqui. Tá? O problema onde o professor lá na aula lança o dardo e acerta o macaco. Você pode não estar acreditando, né? Nas equações da física, né? Tá? Vamos ver aqui. Peraí, se tiver som, vai até com som aqui. Né? Share. Cadê? Aqui, ó. Tá? E um dardo e tem um bonequinho descendo ali, tá? Vou repetir aqui, repetir. Tá? E aqui para cima tem justamente o... Deu para ver aí, Vitor? Uhum. Né? Exatamente o que o Vitor fez, ó, tá ilustrado aqui, ó. Um artigo gigante, né? É um texto aqui, só em inglês, mas você pode procurar isso aqui em português. Olha aí, o sujeito deu um tiro, o Vitor não quis dar um tiro, né? Não. O Mas olha só. macaco morto foi apenas virtual, gente. Nenhum animal foi machucado durante o Vitor não mata apresentação. nenhum macaquinho, não. Tá? Não faço isso. Mas tá ali, o macaquinho se solta quando houve a explosão, né? E achando que vai se salvar do projétil, né?
E, infelizmente, a física garante que ele não vai se salvar do projétil, né? E o sujeito que dá o tiro ali também pode não entender muito bem, né? Porque ele acerta o macaquinho, não quando o macaquinho está lá no galho, né? O macaquinho é atingido quando ele já está caindo, né? Embora ele tenha mirado no macaquinho parado lá no topo da árvore, né? Como você está vendo aqui, né? Aí tem as equações, né? Exatamente como o Victor fez, tá? Aqui está em inglês, mas provavelmente você vai encontrar uma versão em português desse problema também, tá vendo? Aqui já é alguém que não usa macaquinho nenhum, né? Mesmo Mas, que, Canali, mesmo que não se tenha domínio de inglês, vocês não saibam inglês, tem uma opção da página do Google que ela própria traduz, e aí Isso. vocês vão ter ideia do que está sendo Exato. falado, tá bom? Aqui, para não criar casa com o pessoal aí que protege os animais, né? Isso aqui é uma latinha, tá vendo? Ela está suspensa aqui por uma eletroímã e o garoto sopra uma bolinha, né? Mas quando ele sopra a bolinha, também desliga o eletroímã. E aí a canequinha aqui, a latinha desce e também é acertada, sofre a colisão do projétil, tá vendo? Aí, aqui funciona com flecha também, viu, Vitor? Uma sugestão aí, né, professor? A gente podia fazer um vídeo da OBA mostrando isso, né? Exato. Aqui o rapazinho está lançando uma flecha no macaquinho. Né? Aí eu não sei se o macaquinho está soltando alguma coisa que está na mão dele, entendeu? Esse macaquinho esperto, Soltou ele um não coco, cai, não. ele soltou um caco. Ele soltou um coco, ele está segurando um coco, né? E aí o sujeito solta a flecha no mesmo instante que o macaquinho solta o coco. E a flecha, ao invés de acertar o macaquinho, acerta o coco. Bem bolado, né? Esse é um macaco esperto, né, Vitor? Esse macaco, ele utilizou o modo esperteza extrema avançada. Ele ficou parado, entendeu? Ao invés de virar comida, ele deu coco. Fazer o quê? Deu a comida dele para o cara comer. Exatamente, né? Deixa eu ver. Aí ele explica aqui mais coisas, etc. Né? A colisão aí, né? Com gráficos. Ele deve estar comparando com a validade do projétil com a resistência do ar, né? Sim. Deve ser um projétil. É interessante, gente. Para esse experimento funcionar, o projétil ele tem que ser um projétil bem aerodinâmico para poder fazer com que a resistência do ar não atue muito sobre ele, senão não vai funcionar. Exatamente. E aqui deve comparar alguma coisa com, sei lá, resistência do ar, etc. Mas, enfim, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? Vamos encerrar por aqui hoje, 18h39, né? Então, seja maior do que a média, continue sendo maior do que a média, né? E quem achar alguns outros vídeos aí, pode ir compartilhando com os coleguinhas aí também, né? Às vezes tem uns vídeos até mais legaisinhos, tá? Se vocês quiserem seguir essa área da ciência, exatas e natureza, é sempre bom começar a aprender inglês. É isso aí, Jade. Porque quase todo o conteúdo não está traduzido, né? E mesmo que você tenha traduzido, uma hora ou outra você vai ter que falar e entender inglês. Então, e essa é uma boa época para você começar a aprender inglês, porque você ainda tem tempo. Você pode não ter dinheiro, mas você tem tempo. Mais adiante você pode ter dinheiro, mas aí você não tem mais tempo. Só para vou dar uma dica aqui, Canali. Existe um site que é gratuito e chamado Duolingo. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse site. E esse site, ele, para quem não tem nenhuma experiência ou para quem já ele tem do básico ao avançado. Então, vocês podem utilizar esse site. Não estou recebendo nenhuma recomendação, nenhum link de afiliado, não estou vendendo produto. Cabe o disclaimer, né? Mas é interessante utilizar
esse site para quem quer começar a aprender inglês e quem não tem contato ou tem contato muito pouco. Tem na escola, com o professor, 2 tempinhos ali, enfim. Mas esse site é muito legal. Sim, a Amanda está até dando a dica aqui para todos os coleguinhas aí. Ó. Ela falou, eu concluí o módulo de inglês por lá. Foi muito bom. A Amanda aí está escrevendo. A Amanda Navarro, tá vendo? E a Jade está falando que tem o Cultive também. Ele dá certificado e são aulas gratuitas, tá? Então, pessoal, se não tem tempo para ir numa escola de inglês formal, presencial, você pode também estudar inglês pela internet, tá? Tem aplicativos e tem até professores, né? Com aulas normais, assim, virtualmente, digamos, né? Mas é muito importante, pessoal. E esse é o momento para você estudar. Não deixe para estudar quando você já estiver na faculdade, porque aí o volume de trabalho e de exigência já é muito maior. E aproveita que agora você tem tempo. Pode reclamar, mas vai ficar muito pior depois. Então, estude inglês agora. Ok, Vitor? Vamos parar por aqui, então? Um grande abraço a todos vocês. Nos encontramos dia 16. Né? Tchau, pessoal. Bom fim de semana aí para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o dia 16. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, se alguém quiser ficar para tirar mais alguma dúvida, ainda a gente Exatamente. pode ficar aqui, tá? Eu vou interromper a gravação aqui.